Olá, tudo bem? Eu me chamo Caio Mondini, moro em Osasco, São Paulo. Moro hoje com os meus avós, com a minha tia-avó, que tem síndrome de Down, meu irmão e meu pai. E eu consegui, muito graças ao Estratégia, ser aprovado em Química na USP, no Instituto de Química, e na Faculdade de Engenharia Química da Federal Fluminense. Quando eu iniciei o ensino médio, os professores começaram a falar sobre os vestibulares, eu tinha que estudar, e aí eu conheci um canal chamado Matemática em Evidência, do Logan, e aí ele sempre recomendava o Estratégia, porque ele estudava para concursos militares, né? E a partir disso eu conheci o Estratégia Vestibulares, pesquisando para ver se tinham cursos específicos para o que eu estava procurando, e tinham, que era a FUVEST e o Enem, que foram os que eu usei. Eu estudei a minha vida inteira em escola particular, praticamente na mesma escola, e a história com a química é bem engraçada, porque eu decidi no início do ano que eu queria prestar para as engenharias na Poli, engenharia mecatrônica, e o grande desafio ia ser a química, porque eu era horrível, porque eu tinha muito medo, e aí eu comecei a estudar bastante, comecei a me encantar mais pela matéria, e no final das contas a matéria que eu mais temia foi a que eu mais gostei no final do ano e decidi prestar para o curso. Eu acho que de cara, assim como que atrai todos os outros alunos que entram por estratégia, é o banco de questões. Foi algo muito completo e eu sempre fui uma pessoa um pouco desorganizada, né? E o estratégia facilita muito a minha vida, facilitou muito a minha vida o ano inteiro nisso, porque com questões de cliques você consegue fazer uma lista específica de um curso específico, de uma matéria específica, você tem as resoluções e todos os professores de estratégia também são bem didáticos, eu consegui usufruir bastante. E por mais que eu tive o apoio de uma escola, sem estratégia seria muito mais complicado. As principais ferramentas que eu utilizei para a questão de absorção de conteúdo foi o LDI, os livros digitais interativos, porque eu acho que eles são mais práticos do que as videoaulas, pelo menos para mim funcionava melhor, porque os vídeos são divididos em blocos e caso eu estivesse num dia que eu não quisesse ver vídeo, eu teria os PDFs para ler, ou teria os exercícios do próprio LDI. Então foi uma maneira muito prática de me organizar. O banco de questões, que sem ele eu acho que não seria possível, porque foi uma ferramenta que de longe eu mais utilizei. Eu abria na escola o banco de questões para fazer exercício, todo lugar que eu ia eu conseguia fazer. E também a correção de redações, porque é algo bem útil, né? Eu tive uma nota boa na redação da FUVEST, foi muito graças à estratégia também. No começo do ano, iniciando o terceiro ano de ensino médio, foi bem complexo, eu entrei na faculdade, né, consegui passar na faculdade logo após o ensino médio, então o meu estudo era dividido entre a escola e o estudo em casa. E foi bem complexo no começo porque eu gostava de me exercitar e eu dei uma parada para estudar, então basicamente o que eu fazia? Eu acordava por volta das 6 da manhã para ir para a escola, voltava 2 da tarde mais ou menos e já iniciava depois do almoço, umas 3 horas da tarde, o estudo no Estratégia, e aí até cansar, né? Sempre buscando ver o conteúdo, fazer exercício, corrigir e seguir repetindo esse ciclo. Eu acho que a principal motivação é que eu sempre quis estudar na USP. Eu tive um professor no meu primeiro ano do ensino médio que sempre enalteceu bastante a faculdade, e também minha família não teria condições para pagar uma faculdade particular. Então, acho que tudo isso meio que me motivava a sempre estudar, e por mais que teve algum tempo aí que foi meio complicado manter a rotina certinha, eu sempre procurava pelo menos me esforçar para conseguir alcançar o meu objetivo. Na verdade, eu prestei o Enem, porque eu acredito que todo jovem que esteja no terceiro ano do ensino médio deva prestar para utilizar. E se eu não me engano, um dos professores do Estratégia, o Lucas Costa, professor de física, ele fez o curso de engenharia química e fez na UF também. Eu nem conhecia a faculdade, e aí depois eu dei uma pesquisada. O campus é muito bonito, é em Niterói, na Praia Vermelha, que eu também gosto bastante de praia, e aí eu pensei em colocar na UF como uma segunda alternativa, caso na USP não desse certo. E eu escolhi engenharia química também porque eu acredito que seja melhor a engenharia química lá do que a química. Durante o meu curso em estratégia e todo o apoio que eu tive bastante contato com o professor Prazeres, de Química. Eu gostava bastante das aulas dele porque, além dele ter uma didática muito boa, ele passava alguns macetes de resolver exercícios que eram muito bons para o vestibular, e as aulas dele também eram meio descontraídas, sabe? Por mais que seja algo gravado, ele vira e mexe, fazia uma piada, falava do estagiário, e era algo que numa rotina puxada de exercício, de estudo, ajudava a descontrair. E também ele sempre esteve à disposição para mim, eu mandei várias vezes perguntas para ele no Instagram, ele conseguia me responder, e eu fiquei muito feliz com isso também. Sim, isso foi o que eu achei muito engraçado, porque da primeira vez que eu mandei mensagem pra ele, eu imaginei que ele não fosse responder, ele respondeu super rápido, na verdade, e eu fiquei mal feliz, porque seria como se fosse um professor que eu visse ali todo dia, pessoalmente mesmo.
Na verdade, a preparação para redação foi algo muito complicado, porque na minha escola a gente só teve aulas de redação específico, de dissertativa argumentativa no terceiro ano do ensino médio. Então eu cheguei sem base nenhuma. E ano passado eu fiz a FUVEST, minha nota tinha sido 24 na redação, não sei. E esse ano eu consegui estudar bastante, eu tive que fazer um estudo bem forte para repertórios, porque eu não tinha repertório nenhum para escrever redação, o que eu recebi bastante ajuda também da estratégia. E eu assisti bastante as aulas do professor também de redação, porque eu não tinha ideia de como era a questão da estrutura, de como seguir uma linha de pensamento e como utilizar a lógica no meu raciocínio para escrever um parágrafo. Muitas vezes o que eu escrevia era desconexo, não fazia sentido, e isso foi algo que eu acredito que tenha conseguido melhorar bastante. Sim, muitos dos simulados que eu fiz, eu imprimi as provas anteriores da FUVEST, e eu utilizei bastante alguns simulados do Estratégia também, que eles disponibilizam, porque é uma ferramenta muito importante também, eu acredito, porque sem o simulado você não consegue ter uma noção se você realmente está evoluindo. E eu gostava do simulado de estratégia porque eu sentia que eles eram mais puxados do que as provas da FUVEST em si. Então, a partir do momento que você se prepara para uma prova a um nível mais difícil, meio que você não pode ser surpreendido pela, pela prova em si, entendeu? E foi o que aconteceu, eu consegui bem na FUVEST muito por causa dos simulados também. A semana da prova, na realidade, foi mais tranquila do que eu imaginei que seria. Eu sou uma pessoa meio ansiosa, só que eu fui com uma leveza porque eu sabia que praticamente o que eu tinha que ter feito foi feito ao longo do ano inteiro. Então não ia adiantar muito eu ficar me preocupando, me martirizando e me entupindo de conteúdos que talvez eu nem fosse lembrar ou fosse atrapalhar minha memória na hora da prova. Então o que eu foquei mais em estudar nessa semana antes foram algumas coisas específicas dos livros, porque é algo bem específico, né? E algumas matérias que eu também não lembrava, tipo, não tinha estudado direito ao longo do ano, que eu só dei uma revisada, mas eu também não enlouqueci na última semana. Eu tinha a sensação que daria para passar, até porque a nota de corte da química não é uma nota de corte tão alta, mas eu saí da prova com uma sensação de incerteza, tipo, caramba, eu imaginava que eu fosse acertar umas 60 e poucas questões. Na realidade, a minha nota foi 71, eu acertei 71 questões e eu não imaginava que eu fosse acertar tanto. Eu saí da prova, falei, nossa, será que eu consegui chegar no 60? E aí, depois que cheguei em casa, eu corrigi, eu até fiquei meio desacreditado. Quando eu vi meu nome na lista de aprovados, foi uma alegria genuína e também uma sensação de missão cumprida, porque o ano inteiro eu pensava, caramba, o dia que eu chegar e ver aprovado o USP vai ser algo incrível. Acho que nada igual, porque foi uma vitória, né, para todo mundo que estuda e se dedica em casa para passar em alguma prova, em algum concurso. A sensação de ser aprovado e de ver é, a recompensa daquilo que você passou o ano inteiro e batalhou é muito gratificante. Na realidade, minha família me apoiou bastante, ao mesmo tempo que eles sempre me lembravam de estudar, eles nunca foram uma família que botava muita pressão, sabe? No quesito, você precisa passar numa faculdade agora. Eles sempre trataram isso com muita leveza e apenas me orientaram para eu não fazer nada, né, para eu me esforçar para tentar alguma coisa, mas que também se eu não conseguisse não teria problema, ou se eu quisesse mudar de ideia, porque na realidade é isso, né, não dá para ter certeza se você escolheu a coisa certa até você estar lá dentro. E acho que a minha família ter tratado esse momento com muita tranquilidade foi algo muito bom para mim, porque a cabeça do estudante já fica a milhão, se a família ainda colocar pressão complica mais ainda, né? Eu gosto bastante de fazer esporte, então muitos dos meus momentos de lazer eu ia para o parque com meus amigos ou ia jogar bola e também jogar videogame com esses mesmos amigos que são as pessoas da escola, né, que eu tive contato a minha vida inteira e ficar com a minha namorada, com a minha família, eram as coisas que eu fazia no meu lazer. Então, na verdade, a questão de assistir os depoimentos dos aprovados era algo muito inspirador, porque tinha dias que você chegava em casa, depois da escola, no caso, eu chegava em casa depois da escola desmotivado, com preguiça de estudar, e assistir pessoas que enfrentaram o que eu enfrentei, batalharam, estudaram e conseguiram conquistar era um motivo para me botar para cima, sabe? Falar, ó, eu posso alcançar. Se eu manter firme, eu posso chegar onde essa pessoa chegou. Então era algo muito legal. Então, na verdade, está sendo muito legal. Eu espero que eu também consiga inspirar algumas pessoas aí a manter a cabeça erguida, a batalhar e correr atrás dos sonhos, né? Porque, na final das contas, isso é um sonho para todos os estudantes, todo mundo que almeja passar em alguma faculdade e sonha em, acredito que estar aqui, dando depoimento de finalmente conseguir. A maior dica para quem está pensando em estudar é sempre enxergar como a sua vida vai ser se você conseguir conquistar aquele sonho, sabe?
Sempre pensar no melhor, sempre manter a cabeça erguida. E para quem começa a estudar online também, eu acredito que é muito interessante você ter um cantinho seu, uma área específica sua de estudos que você possa focar 100% no que você está fazendo, porque às vezes você está estudando em casa, aí tem cachorro latindo, família chamando, se você conseguir organizar para você ter um momento de 2, 3, 4 horas suas, para você e para os seus estudos vai ser algo muito benéfico. Então, o meu cantinho de estudos é no meu quarto, na minha mesa. Eu chegava da escola, ligava o computador, tinha uma gaveta no meu quarto, que eu mandei todas as folhas embora, que tinham 500 folhas sulfite, que eu sentava, ligava o estratégia, ia fazendo exercício, guardando as folhas, fazendo exercício, guardando as folhas. Terminei um ano com um bloco enorme de folhas sulfite, que agora também já foi tudo pro lixo, porque graças a Deus eu não vou precisar mais, né? E era isso, sempre tentando avisar a família, porque eu acredito que a família também vai compreender o seu lado. Se você está se dedicando para alcançar um objetivo, não tenha vergonha de falar, poxa, gente, eu quero ficar um pouquinho quietinho aqui, quero focar. Não é algo de se envergonhar, sabe? É algo de se orgulhar, na verdade. Eu indiquei o Estratégia Vestibulares para muitos amigos meus e para pessoas próximas que perguntavam como eu estudava, como eram os estudos em casa, até porque eu acredito que o estudo online é muito benéfico, ainda mais para quem tem tempo em casa, porque às vezes só a escola não dá o apoio necessário e você conseguir ter esse recurso é muito importante.